Senhor, nós te agradecemos porque os nossos relacionamentos são uma bênção. E nesta oração, na qual nós rezaremos pela vida afetiva, eu tenho certeza que o Senhor vai curar muita gente, que o Senhor vai transformar histórias, corações. Quantas pessoas, Senhor, sofrem por relacionamentos que não são saudáveis, que não são bons. Quantas pessoas, Senhor, se sentem sós. Quantas pessoas machucadas por feridas que nasceram em relacionamentos, mágoas, ressentimentos. Quantas pessoas, Senhor, que tiveram o término de um relacionamento de forma unilateral. Um dos lados rompeu, foi embora, ou talvez aconteceu uma traição, essa pessoa ficou sozinha, se sentindo rejeitada. Talvez, Senhor, essa pessoa queria tanto se casar e não aconteceu, não deu certo, e ela se cobra tanto. Ela se sente tão sozinha, se sente tão perdida. Senhor, eu rezo agora, pedindo que o Senhor cure o coração dessa pessoa, ferida nos seus relacionamentos. Cura, Senhor, o coração dessa pessoa que foi humilhada num relacionamento. Cura, Jesus, em teu nome, o coração dessa pessoa que foi traída, abandonada, não levada a sério. Como foi duro para ela ver o marido sair de casa. Como foi duro para ela, para ele, descobrir essa traição. Quantas pessoas, quantos filhos e filhas, Senhor, que sentem que a palavra às vezes que vem na mente, eu não tenho sorte no amor, né? Mas não é só isso, não é questão de sorte, é que parece que a vida não andou na dimensão afetiva dessas pessoas. Os relacionamentos não foram bons, elas não conseguiram ser livres nos relacionamentos, não conseguiram se expressar, não conseguiram construir intimidade, construir relações sólidas, sadias. Cura, Senhor, o coração desse filho, dessa filha, as emoções, as lembranças, de toda a dor afetiva nascida em relacionamentos ruins. Essa pessoa escutou palavras duras, ela não se sentiu amada, ela foi rejeitada, e como isso dói. Cura, Jesus, com teu amor infinito, incondicional, eterno. Essa pessoa que não se sente boa o bastante, não se sente homem o bastante, mulher o bastante, não se sente bonita, ela não gosta do próprio corpo, da própria aparência, do próprio cabelo, das feições do rosto. Cura agora, Senhor, essa pessoa, que ela se ame, que ela se aceite, que ela se perdoe por ela não ser quem ela gostaria de ser. O Salmo 138 diz que o Senhor nos criou de forma admirável, que somos obras-primas do seu amor, maravilhas das tuas mãos. Então nos dá a graça de nos aceitarmos como nós somos e enxergarmos em nós mesmos a bênção que nós somos, a obra-prima que nós somos. O Salmo 138 também diz que o Senhor construiu com a sua própria mão cada uma das nossas fibras ignoráveis, cada pedacinho de nós. Por isso nós somos uma bênção, Senhor. Nós te louvamos pelo dom que nós somos, pelo nosso corpo, pela nossa aparência, pelo nosso cabelo, pelos traços e aspectos físicos e emocionais e da nossa personalidade. Obrigado, porque somos uma bênção. Nós nos aceitamos como nós somos, porque o Senhor não errou ao nos criar como nos criou, como nós somos. Nós nos aceitamos e nós nos perdoamos pelos relacionamentos que não deram certo, porque nem tudo foi culpa nossa. Nós nos perdoamos, nós tiramos de sobre nós mesmos esse peso, essa autocobrança, essa culpa, e nós nos absolvemos e perdoamos a nós mesmos em nome de Jesus. Cura a dor do nosso coração, Senhor, pela falha nas relações. Muitos de nós às vezes nos sentimos um fracasso nos relacionamentos. Venha curar o nosso coração, porque nós não somos fracassados, nós somos uma bênção em teu nome, Jesus. Cura essa pessoa que se sente um fracasso nos relacionamentos.
Ela não conseguiu amar e ser amada. Cura esse coração, Jesus. Enche com teu Espírito Santo essa pessoa e liberta das mentiras do inimigo, das mentiras da tentação, que fazem essa pessoa acreditar que ela não é boa o bastante, que ela não é digna de ser amada, que ela não é digna de ser vista, olhada, escolhida. Ela não é um fracasso. E eu quebro agora, nós quebramos em nome de Jesus, todo voto íntimo que essa pessoa tenha feito, de acreditar, de se comprometer a crer que ela não é digna de ser amada, de ser vista, de ter alguém, de ser feliz na vida afetiva, emocional e relacional. Nós quebramos os votos íntimos feitos. Nós quebramos as palavras de maldição jogadas por outros e por essa pessoa mesmo contra a sua vida afetiva. Nós quebramos os votos íntimos de não se permitir ser feliz, de não se permitir ser amada, ter sucesso nos relacionamentos. Em nome de Jesus nós quebramos as maldições, julgos. Senhor, e cura essa pessoa agora, Jesus, em teu nome, de tudo que a impede de ser feliz nos seus relacionamentos, de tudo que a impede de prosperar na vida relacional. Tira as pessoas erradas da vida dessa pessoa, Senhor. Coloca as pessoas certas, os enviados teus para a vida dessa pessoa. Retira os maus pretendentes, as pessoas falsas, enganadoras. Coloca as pessoas certas. Retira tudo que impede a vida afetiva dessa pessoa de prosperar, de acontecer, de crescer. Abençoa a vida afetiva, emocional. Abençoa os relacionamentos. Cura os traumas, Senhor, que nasceram em relacionamentos ruins, negativos. Cura as feridas dos relacionamentos abusivos, nos quais aconteceu humilhação, nos quais um dos lados se sobrepôs e subjugou o outro. E abençoa a vida afetiva dessa pessoa, Senhor. Abençoa os relacionamentos. Traz a pessoa certa, o José, a Maria dessa pessoa. Traz a pessoa certa no caminho, Senhor. Em nome de Jesus, faça, Pai, o estado de vida dessa pessoa se realizar. Abre as portas, quebra as correntes que impedem o estado de vida dessa pessoa de acontecer. Coloca a pessoa certa e tira a pessoa errada do caminho dela. Se acaso há uma pessoa agora rezando por um amor que foi embora, por alguém que a deixou, Pai, no nome de Jesus, se for da Tua vontade, traga essa pessoa de novo para essa pessoa. Traga esse amor de novo para essa pessoa que reza comigo. Traga de volta essa pessoa, Pai, no nome de Jesus. Esse amor que essa pessoa reza para que volte. Se for da Tua vontade, se for o melhor, traz esse amor de volta, Pai, no nome de Jesus. Reconstrói a relação dos dois. Reconstrói essa amizade, esse namoro, esse casamento, Pai, no nome de Jesus. Muitas vezes os relacionamentos ficam desgastados por acusações mútuas, cobrança. Cura esse relacionamento desgastado, Senhor. Esse casamento desgastado, tanta acusação, palavrões, palavras duras, decepções. A esposa que se decepcionou tanto com o esposo, no fundo ela buscava encontrar o pai no esposo e viu que o esposo não age igual ao pai. Esse esposo que esperava encontrar a mãe na esposa e viu que a esposa não age igual à mãe. Dê maturidade para eles aceitarem a esposa real, sem ficar buscando a esposa ideal, que só existe na ideia, que só serve, que perde a sua individualidade. Não, que essa pessoa amadureça agora e aceite a esposa real, o esposo real. Cura, Senhor, os relacionamentos entre esposos e esposas. Cura os relacionamentos entre amigos, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos. Liberta essa pessoa, Pai, no nome de Jesus, de tudo que a impede de ter sucesso na vida afetiva, de prosperar, crescer e ser feliz na vida afetiva. Liberta-a agora, Pai, no nome de Jesus. Que ela cresça na vida afetiva, que ela prospere, que ela seja feliz, que ela encontre a pessoa certa, que as pessoas falsas e ruins sejam tiradas da vida dessa pessoa.
Tu és, Jesus, o Senhor da nossa vida afetiva, dos nossos relacionamentos. Cobre com Teu sangue, Jesus, a nossa vida afetiva, os nossos relacionamentos. Nós confiamos em Ti e consagramos a Ti, Jesus, toda a nossa vida afetiva. Cura-nos, liberta-nos, abençoa-nos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho amado, filha querida, sobre seus relacionamentos, sua vida afetiva, trazendo sucesso, alegria, bênção e paz. E permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Veja bem, se você é novo, nova aqui no canal, se inscreve agora aqui no canal do Padre Adriano Zandoná. Rapidinho você o faz. Ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E curte agora esse vídeo. Deixa sua curtida, o seu like. Isso ajuda demais o YouTube a mostrar esse conteúdo, essa bênção, essa oração para mais pessoas. E deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações que o Padre vai rezar com muito gosto. E compartilha o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas recebam essa bênção e essa oração. Deus ilumine você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Hoje, 12º dia, falaremos sobre a história de Isaac e Rebeca. Começou com os patriarcas. O primeiro patriarca é Abraão, pai na fé. Através da sua fidelidade, da sua fé, Deus fez uma aliança que foi passada a Isaac, seu filho, depois a Jacó, depois os 12 filhos de Jacó que foram para o deserto, foram para o Egito, formaram as 12 tribos de Israel, né? Depois de 400 anos no Egito, vieram para a Terra Prometida, tomaram a Terra Prometida. Então veja bem, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 24 e Jó 13 e 14. Vamos ver se nós conseguimos ler aqui Jó 13 e 14, se não, vai ficar como tarefinha aí para casa, tá bom? Quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito, vem fazer parte da nossa família. Aqui nós temos a homilia todos os dias. Temos a Bíblia em um Ano todos os dias, que entra meio-dia, mas você pode ouvir em qualquer momento. Temos playlists maravilhosas, muita coisa boa para abençoar você aqui. Vamos lá então, Gênesis 24. Abraão já era idoso, avançado em anos, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomes para meu filho uma mulher dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu estou morando. Pelo contrário, irás à minha terra e à minha parentela, para ali procurar uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe disse: talvez a mulher não queira vir comigo para cá. Deverei então fazer teu filho voltar para a terra de onde saíste? Abraão respondeu: guarda-te de fazer o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, ele me jurou: à tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará o seu anjo diante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. Ora, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre do juramento que te peço. De toda maneira, não farás meu filho voltar para lá. Então o criado pôs a mão sobre a coxa de Abraão, seu senhor, e prestou-lhe juramentos nos termos propostos. O servo tomou 10 camelos do rebanho do seu senhor e se pôs a caminho, levando consigo tudo que o seu senhor tinha de melhor. Levantou-se e foi à cidade de Nacor, em Aram dos rios. Fez descansar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Já de tarde, a hora em que saem as moças para tirar água, e disse: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito e demonstra benevolência para com meu senhor Abraão. Eu vou ficar aqui junto à fonte, enquanto as moças da cidade vêm tirar água.
Então se eu disser a determinada moça, por favor, abaixa o cântaro para eu beber, e ela responder, bebe, que eu vou dar de beber também aos meus camelos, será ela que destinaste ao teu servo Isaque. Assim verei que demonstraste benevolência para com o meu senhor. Não tinha acabado de falar quando chegou Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão. Ela trazia o cântaro ao ombro. A jovem era muito bela de se ver, era virgem e nenhum homem a conhecera. Desceu à fonte, encheu o cântaro e tornou a subir. O servo correu-lhe ao encontro e disse, por favor, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Bebe, meu senhor, respondeu ela, e depressa abaixou o cântaro sobre o braço e deu-lhe de beber. Depois que lhe dera de beber, disse-lhe, vou tirar água também para os meus camelos, até que bebam bastante. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro, correu de novo ao poço para apanhar mais e tirou água para todos os camelos dele. O homem a observava em silêncio e se perguntava se o Senhor tinha concedido êxito à sua viagem ou não. Quando os camelos beberam bastante, o homem apresentou à moça um brinco de nariz, de 0,5 siclo de ouro, e 2 braceletes para os pulsos, de 10 siclos de ouro. Então lhe perguntou, de quem tu és filha? Podes informar se haveria onde pernoitar na casa do teu pai? Ela respondeu, sou filho de Batuel, filho que Melca deu a Nacor. E acrescentou, em nossa casa há palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Então o homem ajoelhou-se e adorou o Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não negou a sua benevolência e fidelidade a meu senhor, conduzindo-me à casa dos irmãos do meu senhor. Então a moça correu para anunciar à casa de sua mãe o que acontecera. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele foi correndo em direção ao homem, lá fora, junto à fonte. Com efeito, ele havia visto o brinco no nariz e os braceletes nos pulsos de sua irmã Rebeca, e dela havia escutado o que o homem lhe contara. Encontrou o homem que estava perto dos camelos junto à fonte, e disse-lhe, vem abençoado do Senhor, por que estás aí fora? Já preparei a casa, bem como lugar para os camelos. E o homem entrou em casa enquanto descarregaram os camelos e lhes deram palha e forragem. E ao homem e seus companheiros água para lavar os pés. Depois serviram-lhe comida, mas ele disse, não comerei enquanto não falar do meu propósito. E Labão respondeu, podes falar. Então ele disse, sou um servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu amo, e ele se tornou rico. Tem-lhe dado rebanhos e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu amo, depois de idosa, deu-lhe ainda um filho, ao qual ele destinou todos os seus bens. E exigindo que eu jurasse, meu amo ordenou, não tomarás para o meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando, ao contrário, vai à casa do meu pai, aos meus parentes, para procurar uma mulher para o meu filho. Quando eu disse mulher para o meu filho, quando eu disse a meu amo, talvez a mulher não queira vir comigo, ele me respondeu, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará seu anjo contigo e dará bom êxito à tua viagem. Da minha parentela e da casa do meu pai, tomarás uma mulher para o meu filho. Estarás livre do juramento quando fores até meus parentes, e se te negarem a mulher, estarás livre do juramento. Ao chegar hoje à fronte, eu disse, Senhor, Deus do meu amo Abraão, peço que eu tenha êxito na viagem que eu estou fazendo. Eu vou ficar junto à fonte de água. A jovem que vier buscar água e que eu disser, por favor, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro, e que responder, bebe, tu e tirarei água também para os teus camelos, essa será a mulher que o Senhor destinou para o filho do meu amo. E nem havia acabado de dizê-lo para mim mesmo quando Rebeca saiu com o cântaro no ombro, desceu à fonte e tirou água. Então eu lhe falei, por favor, dá-me de beber. E imediatamente ela baixou o cântaro do ombro e disse, bebe, que eu vou dar de beber aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos.
Perguntei-lhe: de quem és filha? Ela respondeu: sou filha de Batuel, o filho de Melca, que Melca deu a Nacor. Então eu lhe pus o brinco no nariz e os braceletes nos pulsos. Ajoelhei-me para adorar o Senhor, bendizendo o Senhor, Deus do meu amo Abraão, que me tinha guiado pelo caminho certo, a fim de encontrar a filha do seu parente, para ser esposa do seu filho. Portanto, se estáis dispostos a usar de benevolência e lealdade para com meu amo, manifestai-o, e se não, manifestai-o igualmente, para que eu saiba o que fazer. Labão e Batuel responderam: isso vem do Senhor. Nós não podemos dizer-te nada, nem bem nem mal. Eis aí Rebeca, leva-a contigo e vai. Seja ela a mulher do filho de teu amo, segundo a palavra do Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostou-se por terra diante do Senhor. Tirou da bagagem os objetos de prata e ouro e os vestidos e os deu a Rebeca. Ofereceu também presentes preciosos ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e seus companheiros. Dormiram e pela manhã se levantaram. Então o servo disse: deixai-me voltar para junto do meu amo. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: deixa a jovem ficar conosco mais uns dias, depois ela irá. Ele respondeu: não retardeis minha volta, já que o Senhor deu um bom êxito à minha viagem. Deixai-me partir para que eu volte a meu amo. Disseram-lhe: vamos chamar a jovem para lhe perguntar o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe disseram: queres ir com este homem? Ela respondeu: vou. Deixaram, pois, sua irmã Rebeca partir com a ama de leite e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram Rebeca, dizendo: tu, irmã nossa, multiplica-te aos milhares e milhares, e tua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Rebeca levantou-se com suas criadas, montaram nos camelos e acompanharam o homem. E assim o servo levou Rebeca e partiu. Entretanto, Isaque estava vindo do poço de Laai-Roi, pois habitava então na região do Negueb. Ao sair da tarde, saiu a vaguear pelo campo, e erguendo os olhos, viu chegar uns camelos. E Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaque. Desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é esse homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Ela então puxou o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que havia feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda em que havia vivido Sara, sua mãe. Recebeu-a por mulher e amou-a. E Isaque ficou consolado da morte de sua mãe. Grande esse capítulo 24, por isso que hoje só temos ele, para ler. A história do casamento de Rebeca e Isaque. Era assim que os casamentos aconteciam antigamente, gente. Eles tinham, muitas vezes o casamento acontecia, entre parentes ali, claro, não entre irmãos, mas entre parentes acontecia, era comum. E para eles preservarem a fé, para eles preservarem a cultura, era a crença da época, Não se tinha compreensão das consequências até fisiológicas disso na época. Mas o interessante aqui é a gente perceber a dependência de Deus, a confiança desse servo de Abraão, A tarefa dele não foi fácil, gente? Você chegar num lugar assim para conseguir uma esposa. Claro que naquela época tinha toda uma questão tradicional, Os pais e mães escolhiam os maridos. Pode parecer cruel, a pessoa não pôde escolher, mas eles pensavam no futuro, pensavam na subsistência, pensavam em muitas coisas, que hoje às vezes a pessoa que vai só pelo sentimento, às vezes acaba não dando certo, porque não tem muita racionalidade. Naquela época era cruel, claro, não é o ideal, mas tinha toda uma racionalidade, uma preocupação. E esse servo de Abraão, ele foi com uma missão difícil, e ele foi confiando em Deus. Ele falou: Senhor, me mostra quem é. Porque era muito importante naquela época, ao colocar a mão sobre a coxa, o que Abraão pediu para ele fazer, era um juramento assim de vida ou morte. Era algo muito sério, e eles levavam a palavra, as alianças, os juramentos muito a sério, diferente da nossa cultura, Então ele confiou em Deus, ele pediu, e Deus trouxe a pessoa certa, gente. Veja bem, é a matriarca, uma das matriarcas da nossa fé, E ela se abriu também, ela entendeu. Por que Rebeca se abriu?
E por que os irmãos de Rebeca se abriram? Não só porque eles viram que a família de Abraão ia pagar um bom dote, porque ele tinha dinheiro, porque naquela época se pagava um dote, né? Tanto que ele levou muito ouro, muito dinheiro para dar para a família de Rebeca. Mas não foi só por isso que eles se abriram. Eles se abriram porque eles viram a mão de Deus. Você viu o que Labão disse, né? Os parentes de Rebeca disseram para o servo de Abraão: olha, isso vem do Senhor, a gente não pode dizer nada em contrário, né? Ou seja, a gente tem que fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório. A gente tem que querer o que Deus quer, fazer o que Deus quer, mas também querer o que Deus faz. Ou seja, se Deus fez, se Ele está mostrando que é dele, se abra, diga sim. Como São José, ele ia abandonar Maria em segredo, porque Maria apareceu grávida, mas o anjo apareceu no sonho e lhe disse: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que vai nascer do ventre dela vem do Espírito Santo, é o Filho de Deus, né? Então, precisamos confiar em Deus em todas as situações, sobretudo nas situações de treva, de escuridão no sentido de que a gente não sabe, né? A gente não sabe o que fazer. É preciso rezar, é preciso buscar discernimento no Senhor, rezar, pedir ao Senhor, me mostra o que é melhor e, ao mesmo tempo, fazer um discernimento racional também, né? Eu penso assim num casamento, eu sou padre, eu escuto muitas pessoas. Às vezes a pessoa fala: eu gostei do cabelo dele. Mas não é só isso, eu gostei do corpo dela. Não é só isso, filho, filha. Você tem que ser racional. Você tem que ver o jeito que aquela pessoa se comporta antes de casar, sabe? Você tem que ver também, pensar na subsistência. Às vezes a pessoa é linda, o rapaz, mas o rapaz não trabalha, seus filhos vão passar fome. Você tem que pensar como que ele é como pai. E tem gente que pensa até: olha, eu quero filhos assim. Então você vai buscar friamente, vai pensar friamente no bom sentido da palavra, né? Um pai que seja bom para os seus filhos. Não só um sentimento, porque o sentimento passa, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Antes de casar, você tem que pensar racionalmente, analisar, mas também tem que rezar e pedir a Deus para se manifestar, para se mostrar. Essa pessoa, Senhor, não é. Porque você vê o servo de Abraão, ele mostrou confiança em Deus. E Deus proveu, Deus mostrou o que fazer, né? Ele estava inseguro, mas ele rezou e Deus se manifestou. É preciso também confiar em Deus. A gente percebe que Deus trabalhou muito, mas percebemos também que Isaac e Rebeca estavam tentando fazer as escolhas certas, né? Isaac era o filho da promessa e era um homem de Deus também. Tanto que ele obedeceu seu pai, e ele trabalhava ali, né? E ela também é uma menina boa, tanto que, sabe, imagina, ó, como a gente tem que ser gentil com as pessoas e fazer as coisas bem feitas. Isaac era o homem da vida de Rebeca. Mas imagina, se ela fosse preguiçosa e mimada, e a hora que o homem pedisse água, ela falasse: não vou te dar água não, tô cansada, tenho que assistir o Netflix, eu vou ali porque eu vou chupar um sorvete. A gente tem que ser disposto, gentil com as pessoas, fazer bem feito o que nos é pedido e ter um coração bom em todas as situações, porque às vezes a bênção de Deus que a gente tanto espera vem numa situação assim, que a gente age de maneira ordeira, que a gente age com gentileza, que a gente trata os outros bem. Quando você é bom, quando você tem um coração bom e tenta fazer o que é certo, as oportunidades e as bênçãos perseguem você e te alcançam, né? Deus te chama a caminhar com Ele, na presença dEle, fazendo discernimento, confiando nele e se deixando conduzir. Nós vamos também, como eu disse, ler Jó capítulo 13 e 14. Ontem nós lemos 12 e 11, né? Eu falei no comecinho ontem, e hoje é 13 e 14, fica a tarefinha para você ler. E não deixe de partilhar com seu parceiro de estudo bíblico. Manda um áudio para ele já falando o que te tocou, como é que foi o estudo de hoje, tá? Se tiver um grupo de estudo bíblico, partilha no grupo aí o que te tocou e combina um dia para estar um na casa do outro, tomar uma refeição junto e partilhar, tá bom? Dê sobre você a bênção do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreve aqui o que mais te tocou, o que Deus falou contigo hoje. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores.
Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Para ser feliz, chegando até você agora, aonde quer que você se encontre, nós estamos aqui pela TV Canção Nova, ao vivo, para levar uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo e esperança para você. É você mesmo, filho, filha, não sei como você está hoje, como está o teu coração, mas a certeza que eu tenho é que você não está só. É você mesmo. Você não está só. Deus está com você. Independente do tamanho do problema, do tamanho da montanha aí diante de você, existe um Deus que te ama, que quer te ajudar a administrar suas lutas, suas batalhas, suas perdas. Um Deus que quer te levantar, que quer te dar um novo ânimo, uma nova coragem, sabe? Então, não desanima, não permita que o desânimo, que a tristeza visite o teu coração, tá? Porque Deus está contigo. E nele, com Ele, você e eu somos mais que vencedores. Olha, nós estamos começando hoje, eu estou começando hoje aqui no programa Para Ser Feliz, uma série de programas, serão entre 4 e 5 programas, nos quais eu falarei sobre o seguinte tema: como se libertar da tristeza e dos pensamentos negativos, a partir da fé. Até brincava com a Juliana aqui, quase ninguém tem isso hoje, eu disse para ela. Nesse tempo difícil, né, gente? Brincadeiras à parte, de pandemia, de tanta luta, de perdas, de realidades aí difíceis que todos nós estamos tendo que elaborar dentro de nós. Muitas vezes somos acometidos pela tristeza, somos acometidos pelos pensamentos negativos e não sabemos lidar com isso. Mas em que a fé, a palavra de Deus, a espiritualidade pode nos ajudar a lidar com isso? Vem comigo, permanece aqui no programa Para Ser Feliz, ao vivo pela TV Canção Nova, você acompanhando pela internet, no canal da TV Canção Nova no YouTube, estamos numa live aqui também pelo Instagram, né? Pelo meu Instagram transmitindo. Permanece conosco, vão ser 4, 5 programas falando sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, que vai ajudar você, que vai levantar você. Porque a palavra de Deus, onde ela chega, filho, filha, ela transforma as realidades, sabe? Ela separa as coisas dentro de nós, ela ordena as nossas emoções, os nossos afetos, o nosso pensar, as nossas ideias, ela clarifica a nossa compreensão da realidade. Ju, seja muito bem-vinda. Boa noite. Padre, boa noite. O frio te deixando mais elegante, né, do que o comum. A Ju já é elegante, está mais que o comum aqui por causa do frio. Obrigada. Ju, tema necessário para esse tempo, não é, querida? Muito, muito necessário, até porque são os dramas, né, da humanidade. Sim. Independente do contexto social, a gente vive situações que geram em nós tristeza, né? Claro. Que geram em nós angústia, faz parte da vida, do processo vital. Sim. Tocar, né? Em todas essas realidades emocionais. Mas que bom que a gente tenha fé, né, Padre? Claro, para transcender todas as realidades e amadurecer. Eu acho que o processo de vencer a tristeza, o processo de superar e transcender tudo aquilo que de uma certa forma nos fere e nos afeta, é um caminho também de maturidade, sim, de evolução enquanto pessoa, né? Claro. Então, é muito bom poder meditar com o Senhor sobre esse tema. Falou e disse. Obrigado, querida. Gente,
Então é isso. Olha, já quero começar, antes até de ler a passagem bíblica que eu separei para nós, 1 Tessalonicenses 5, versículos do 16 ao 18. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Antes disso, quero dar a boa notícia para você que nós criamos um e-mail exclusivo aqui para o programa Para Ser Feliz, mas esse e-mail eu quero que seja específico para os testemunhos, tá? Quero pedir isso para você. Para ser feliz, @cançãonova.com. Está aparecendo ou vai aparecer já na tua tela. Para ser feliz, @cançãonova.com. É um e-mail de testemunhos para você narrar também o que Deus está fazendo na tua vida, o que Deus está fazendo através do programa, na adoração, mas não só através do programa, óbvio, porque o testemunho motiva demais, né, o outro. Quando você toca no que Deus está fazendo na vida do outro, isso dá um ânimo muito grande, não é verdade? Então seja você também canal dessa bênção, dessa alegria para o coração das pessoas que acompanham aqui o programa. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, eu vou ler a passagem, vou fazer algumas considerações gerais sobre o tema da tristeza e depois volto à passagem. Eu quero ler primeiro porque, para deixar bem claro que a palavra de Deus é sempre o nosso alicerce, o nosso fundamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 16 ao 18. São ordens, imperativos aqui que Deus nos dá através do apóstolo Paulo. Estai sempre alegres, uma ordem de Deus. Orai continuamente. Dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus ao vosso respeito. Uma vez mais, estai sempre alegres, ou a ordem de Deus para mim e para você. Mas, padre, está alegre nessa situação que eu estou vivendo? Espera aí que nós vamos conversar sobre isso juntos, mas é a ordem de Deus. Estai sempre alegres. Orai continuamente. Dai graças em toda e qualquer situação, porque essa é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Que passagem linda aqui da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou retornar a essa passagem, já retomar a reflexão sobre essa passagem, mas antes disso eu quero fazer algumas considerações. Você sabia que no ano de 2014 para o ano de 2015, a Organização Mundial de Saúde já tinha concluído que até 2030 a depressão seria um dos principais, se não o principal, problema de saúde pública, se equiparando ou e às vezes até superando os problemas cardíacos, né, que são muito fortes, dentre os infartos e tantas outras coisas que acontecem, e também o câncer. Olha só, em 2015 também aconteceu uma estimativa que quando nós chegássemos em 2020, iam faltar psicólogos e psiquiatras para atender as pessoas em depressão no Brasil. O Ministério da Saúde chegou a comentar isso, né, em 2014 para 2015. E nem se pensava em pandemia, né? Nem se pensava, melhor dizendo, naquilo que nós estamos vivendo. Mas olha só, a depressão é um caso real, é um estado de alma ali, caracterizado por uma tristeza que não vai embora e por uma disfunção, muitas vezes, na química cerebral. Não é? E nem toda tristeza é depressão. Isso eu gostaria que ficasse muito claro para nós. Nem toda tristeza é depressão, tá? Essa catalogação, né, esse catálogo da depressão, da tristeza como doença, no caso extremo, que é a depressão, ele é recente, né? No DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Pesquisa de Estatísticas da Sociedade Americana de Psiquiatria, né? Que normatiza o estudo das doenças psicossomáticas, emocionais e psicológicas no mundo, está catalogada há pouco tempo a depressão, a tristeza como doença, né? E a gente tem que tomar um cuidado, né, porque a indústria farmacêutica, farmacológica, tem também trabalhado para criar muitos medicamentos para combater a tristeza. Está se tornando um mercado também, né, muito lucrativo. Mas a depressão tem que ser combatida e às vezes medicada, mas a tristeza não. A tristeza tem que ser ajudada, mas nem sempre medicada. Há uma diferença entre tristeza e depressão, sabe? E a depressão, quando ela se torna clínica, quando ela se torna de fato concreta, aí o profissional vai medicar, o psiquiatra, no caso, vai ter uma ajuda. Mas se não é depressão, se é uma tristeza, a gente não tem que medicar, a gente não tem que patologizar, né? Se tornar patológica a tristeza. Porque a tristeza não é patológica, não é doença, é uma realidade humana. Pelo contrário, a tristeza até
existem momentos nos quais a tristeza é muito positiva. Por quê? Porque ela nos torna mais introspectivos para refletir a vida, para pensar nos nossos valores, para ressignificar as nossas experiências, para criar, né? A tristeza muitas vezes é a matriz da música, da poesia, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com a tristeza e aprender a enfrentar os momentos de tristeza. É claro, sempre reagindo, porque a tristeza, quando ela se torna aguda, ela realiza a abolição do movimento, né? Ou seja, a pessoa, quando ela está com uma tristeza corporificada, sabe aquela pessoa na qual a tristeza se corporifica? O corpo da pessoa está triste, o semblante está triste, causa essa abolição do movimento. Ou seja, a pessoa muito triste ou depressiva, ela não quer se mexer. Às vezes ela deixa de lado a higiene corporal, né? Tudo que você pede para ela fazer é muito desgastante, é muito exigente. Ela quer ficar deitada, às vezes ela não escova o dente, ela não toma banho, ela não penteia o cabelo, porque a tristeza vai se corporificando, né? Ela não reage. Mas é preciso querer reagir. Um dos remédios para vencer a tristeza, e aqui eu não estou falando de depressão crônica. Depressão crônica os meus irmãos psiquiatras vão tratar, né? Mas como padre eu quero dar conselhos e direções a partir da fé. E também práticas para o dia a dia. Então, como a tristeza causa essa inabilidade de expressar, de agir, de mover-se, é preciso, quando a tristeza nos visita, nós não aceitarmos essa imposição da tristeza que gera essa preguiça, que gera essa abolição de movimento. Eu não quero me mexer, eu não quero fazer nada, eu quero ficar aqui só chorando a minha pitanga, tendo dó de mim mesmo. Opa, alto lá. É preciso reagir e movimentar-se. Movimentar-se saindo da cama, mesmo sem querer, você que está numa depressão. Movimentar-se indo tomar banho, mesmo sem querer. Movimentar-se indo rezar, mesmo sem querer. Agir também. Sabe? Existe uma santa que dizia, ajuda-te e Deus te ajudará, né? Ou seja, faça a sua parte, saia dessa cama, combata a tristeza. E mais uma vez eu digo, não medique a tristeza humana, normal, natural. Por exemplo, você que perdeu alguém, meus sentimentos a você, tá? Eu entendo a sua dor e estou aqui como sacerdote para abençoar você, para rezar por você. Você que perdeu um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um amigo. É natural a tristeza nos visitar nesses momentos, gente. É natural. A gente tem que se permitir enfrentar esse luto. A gente tem que se permitir enfrentar essa perda, essa dor, né? Mas não permitir que ela nos estacione, né? Que ela roube os nossos movimentos, a nossa capacidade de reagir. E a palavra de hoje, ela é muito feliz nesse sentido, porque ela traz, primeiro versículo 16, essa ordem. Estais sempre contentes, sempre alegres. Versículo 16. E o 17 já responde o como, né? Orai sem cessar. Ou seja, para você estar sempre contente, você tem que orar sem cessar. Ou seja, você tem que olhar para Deus e não só para a raiz da sua tristeza, e não só para aquilo que alimenta a sua tristeza, o seu desânimo, a sua angústia, a sua depressão, a sua decepção. Orar sem cessar. É orando sem cessar, é no contato constante com Deus através da oração, é no ouvir Deus, é no falar com Deus que a gente consegue estar sempre contente. Sabe? Claro, não é fácil quando a angústia nos visita. A palavra angústia vem do latim angere e também do grego angor, que queria dizer o seguinte: é aquele estreitamento, tipo um afogamento, onde falta ar. Aquela angústia que vai sufocando. Às vezes eu, como sacerdote, ouço muitas pessoas dizer: Padre, essa angústia está me sufocando. É isso mesmo, né? A tristeza é corporificada. Mas mesmo no meio da tristeza, com todo respeito, você que perdeu alguém, você que está desempregado, desempregada, que faliu, você que foi traído, traída, o seu casamento não deu certo, você que foi mais uma vez decepcionado, decepcionada, você que está aí falando para você mesmo, você está dizendo para você mesmo, você é um burro, você errou de novo. Para com isso. Para. Essa tristeza não tem o direito de dominar você. Passe por ela, mas não deixe ela ficar tempo demais. Não estacione nessa tristeza. Ore sem cessar, como disse a palavra que nós lemos aqui de 1 Tessalonicenses 5. Versículo do 16 ao 18. Esteja sempre contente, mas como? Orando sem cessar. Ore sem cessar. Transforme as raízes da sua tristeza em oração, em contato com Deus, em matéria para conversar com Deus. Mas também
Não faça uma oração de reclamação, de constante lamúria, não. Sabe? Na oração tem que ter louvor também, tem que ter reconhecimento do que Deus é, do que Deus faz, que Ele continua sendo soberano mesmo no meio da tempestade, que Ele continua cuidando de você, sendo o teu guarda, mesmo quando tudo parece ruir, sabe? Primeiro versículo, estai sempre contentes. Segundo, orai sem cessar. E o terceiro, em tudo dai graças. Em continuação de graças, né? Você viu o versículo que o padre leu aqui? Dai graças em todas as situações. A gente permanece sempre contente, filho, filha, quando a gente dá graças, mesmo sem entender. O que é dar graça? É dizer, Senhor, o Senhor vê o que eu não vejo. É dizer, Senhor, o Senhor sabe o que eu não sei. Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Então, quando eu não entendo, eu confio em você. Confio no Senhor e eu te dou graças. Eu acredito que o Senhor está agindo para o meu bem, né? Que o Senhor é o meu guarda, que o Senhor cuida de mim, né? Em tudo dá graças. Em tudo dar graças significa soltar o volante, soltar o mastro e entregar para Deus. Gente, nós na sociedade ocidental temos o infeliz defeito de achar que nós controlamos tudo, né? Nós lidamos com muita dificuldade com aquilo que é improvável, né? Com aquilo que a gente não controla. Na sociedade ocidental é cheio de segredos para controlar, né? 5 passos para ser feliz, né? 5 passos para superar isso, 5 passos para ficar rico. Se fosse tão fácil dar 5 passos, por que não faz uma corrida de uma vez, né? A gente tem essa mania de achar que controla tudo com 5 passos, mas a vida é incontrolável. Existe um mistério que nos sobrepõe. Deus sabe, Deus vê o que você não sabe, o que você não vê. Então, dar graças é dizer, Senhor, eu não estou entendendo, eu estou sofrendo, mas eu sei que tudo está nas tuas mãos e eu confio. Tu és o meu Pai, tu és o meu guarda. Eu confio em ti, eu me rendo. Eu quero estar contente porque eu sei que o Senhor está comigo, mesmo no meio da tristeza e da luta. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu chão e não há o que me derrube. Enfim, brevíssimo intervalo, não saia daí. Rapidinho o padre está de volta. Nesse segundo bloco, eu vou falar com você. É você mesmo. Quero receber sua mensagem via Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. E eu estou aqui para responder as suas mensagens e abençoar, rezar com você. Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio. Sua força me liberta, me levanta. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. De volta com o programa Para Ser Feliz. Olha, eu dizia para a Juliana aqui que esse tema dá pano para manga, no bom sentido da palavra, porque é algo sobre o qual a gente precisa aprender a refletir, né, filho e filha? A gente precisa ter uma fé madura, uma fé que não nos anestesie, uma fé que não nos leve a acreditar em mitos, em compreensões sem fundamento, né, diante da vida. A nossa fé tem que nos tornar inteligentes, maduros, né? Tem que nos tornar aptos a administrar os problemas da vida, a enfrentar os desânimos. Como eu dizia, em tudo dai graças, né? Eu me despedi aqui do primeiro bloco dizendo, a gente tem que aprender a dar graças entendendo que Deus é um Pai bom, que vê mais longe, que vê o que eu não vejo, que sabe o que eu não sei. Você já percebeu que às vezes você, pai e mãe, você faz tanto bem para o seu filho, que ele não sabe, que ele não percebe, que se você ficar contando, ele não vai nem ter capacidade de processar aquilo. Mas você sabe a luta que você tem para educá-lo, para dar comida, para dar a ele valores e princípios, enfim. Lá na frente, quando ele for adulto e tiver os filhos dele, ele vai parar e pensar, nossa, minha mãe ralou, meu pai deu o melhor, eles se desdobraram para me fazer crescer dignamente, né, da maneira que eles conseguiram. Deus também é assim, você não entende tudo o que Deus está fazendo por você, você não entende os livramentos que Ele realiza na tua vida, mesmo quando você não percebe, mas Ele está agindo, Ele é o Pai.
Sabe, às vezes até no que a gente não entende, Deus está agindo. Às vezes até diante de uma morte, né, eu fico pensando, quem somos nós, né, para definir o tempo certo de cada um, né? Às vezes Deus percebe que era tempo de tal pessoa ser colhida. Não estou falando que é Ele que quer o mal, né? Mas às vezes tem gente que fala assim, padre, mas fulano era tão bom, era um esposo tão bom, temente a Deus, era uma pessoa boa e faleceu. Estava pronta para morrer, né? Estava pronto para ser colhido. Talvez se ele ficasse mais, ele se perdesse lá na frente, né? Nós não temos condição de questionar a hora, o tempo, né? Mas a nós cabe essa humildade, né? Como eu dizia, de não querer controlar tudo e de aceitar a vida como ela é. A vida não é o que a gente acha que ela tinha que ser, ela é o que ela é. E a aceitação da realidade é sempre um caminho de cura interior. Eu vou falar bastante de cura interior aqui também nessas noites de terça, refletindo sobre a libertação da tristeza e dos pensamentos negativos. E já recordo também que no mês de junho nós vamos ter o acampamento de oração Curados para Amar, que é um acampamento de cura interior aqui na Canção Nova. De 18 a 20 de junho, eu prego nesse acampamento já há muitos anos, né, conduzo esse acampamento. Então estou bem feliz de estar nele novamente esse ano, né? E é um acampamento de cura interior. E quantas pessoas precisam de cura interior? Porque às vezes o motivo da tristeza profunda dentro de você são as feridas da sua história que você não curou. E às vezes nem parece que tem causa aparente, mas um gatilhozinho hoje, uma situação, redesperta uma ferida do passado que você viveu com seu pai na sua infância, com a sua mãe, sabe? Seu pai duro, você não sentiu o amor dele. Sua mãe, às vezes doente, que te judiou, né, na sua interpretação de você, como a gente fala no popular, né? E essa ferida do passado de rejeição, de não aceitação de você mesmo, do seu corpo, da sua aparência, do seu cabelo, tudo isso está aí, intocado dentro de você, né? E às vezes uma situação somente abre essa caixa e tudo isso vem à tona, né? E causando tristeza, causando culpa, causando dor. Então é preciso investir também na cura das feridas interiores para a gente ser feliz, para a gente desabrochar. Então olha só, como eu disse no primeiro bloco, nós temos um e-mail específico para os testemunhos. Para ser feliz, @cançãonova.com, está aparecendo aí na sua tela, acredito. Manda o seu e-mail para nós com o seu testemunho, tá? E os pedidos de oração você pode enviar para o WhatsApp, está aparecendo aí o número do WhatsApp, eu estou aqui para responder. Minha equipe já está preparando aqui no nosso monitor uma mensagem de WhatsApp, já eu vou responder. Também pelo Instagram, eu estou respondendo, já estou abrindo aqui as mensagens que estão chegando pelo Instagram, está aparecendo aí para você, Instagram, Twitter, Facebook, tá certo? E também quero agradecer as cartinhas que chegaram. Olha só, sempre chega de uma pessoa que está dizendo que é agente comunitária Maria da Consolação Jesus, lá de Itabira, Minas Gerais, sempre manda cartinhas aqui para nós. Também quero agradecer a Neuza Danta Caligari, de São Paulo, que mandou mensagem. Rezo sempre por todas as intenções que chegam nessas cartas, viu? A Milena Ferraz, de Brasília. Também a Maria Vitória Chagas Duarte, de Sapucaí, Minas Gerais. E o Carlos Portela Elias, lá da Pavuna, no Rio de Janeiro, mandaram cartinhas para nós. Olha, estou rezando por todos vocês que enviaram a sua carta. Eu fico muito feliz de receber a sua cartinha aqui, tá? De verdade. Você pode mandar a sua cartinha para nós, está aparecendo, se não vai aparecer já na tua tela. O endereço para você enviar a cartinha também, o Padre reza com muita seriedade por você que envia a carta, pelas suas intenções. E ó, já começa a mandar a mensagem aí, tá? Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, também tem um e-mail aí. Se for uma mensagem maior, pode mandar no e-mail que nós e a equipe nós vamos ler nesse intervalo de semana. Na próxima semana a gente traz aí o conteúdo do e-mail, claro, que for relevante dentro do tema, né? E ó, esse segundo bloco eu também gosto de me dirigir com muito carinho, com muita gratidão aos sócios evangelizadores da Canção Nova. Gente, a Canção Nova é uma obra de Deus. Evangeliza 24 horas por dia através dos meios de comunicação, sem propagandas comerciais. São sócios evangelizadores. Aqueles homens e mulheres de fé que podem, que querem, que ajudam mensalmente a Canção Nova com uma quantia específica para manter esse sistema lindo de comunicação que evangeliza, que fala de Deus, que leva cura, libertação, salvação para tanta gente. Se você quiser e puder, se torne agora um sócio da Canção Nova, acessando clube.cançãonova.com ou doação.cançãonova.com, mas clube.cançãonova.com tá ok. Você pode se cadastrar pelo débito automático, cartão de crédito, da maneira que for melhor para você, boleto.
mas ajude, se você puder, essa obra de Deus que com certeza tem abençoado muita gente. No comecinho do segundo bloco, eu também gosto de apresentar os materiais de evangelização. Está aqui à minha esquerda o meu livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que eu já partilhei o ano passado, bastante sobre ele. Esse ano quero trazer, porque ainda nós estamos na pandemia, né? E eu acho que é muito relevante. Como Controlar e Vencer a Ansiedade, 5 segredos para superar o mal do século. Esse livro azul aqui à minha esquerda. E à minha direita, o livro Curar-se para Ser Feliz, que é um livro de cura interior, cura afetiva, emocional, das feridas emocionais, né? Então, loja.cançãonova.com você adquire esses livros. Tem os vestuários da Canção Nova, que são lindos também, camisetas de Jesus, de Maria, com mensagens bíblicas, loja.cançãonova.com, CDs de música, CDs de oração. Eu tenho também um CD oracional chamado Superando a Depressão e a Ansiedade, que eu gravei com o padre Edilberto Carvalho, membro da Canção Nova, um CD com orações poderosas, músicas para te abençoar. Então, loja.cançãonova.com, a nossa loja virtual, você pode adquirir os nossos produtos, também presentear pessoas com esses produtos para abençoá-las de igual modo. Então vamos lá, gente. Vou tomar um pouquinho de água aqui para a gente já responder as mensagens. Já quero pedir a primeira mensagem aqui no nosso monitor. Meu nome é Joana, mesmo nome da nossa diretora, que é a querida Joana, aqui no nosso monitor do Para Ser Feliz. Tenho 81 anos, a Joana, nossa diretora, é um pouquinho mais nova. Gosto, bem mais nova, na verdade, né? O pessoal está até rindo aqui. Meu nome é Joana, tenho 81 anos, gosto muito de assistir o seu programa, padre. Sou uma pessoa de muita oração, tenho pedido batismo no Espírito Santo. Como eu posso saber que já o recebi? Olha, só da senhora estar falando, Joana, que a senhora é uma pessoa de muita oração, eu acredito que esse desejo de Deus já é um fruto concreto do batismo no Espírito Santo, né? O Monsenhor Jonas Abib, o Padre Jonas, nos ensina na Canção Nova que 2 frutos muito singulares do batismo no Espírito Santo, dessa efusão do Espírito Santo que vem sobre nós, é o gosto pela oração, né? E o amor ao Santíssimo, a Jesus Eucarístico, né? O gosto na palavra, gosto pela oração, o gosto por estar diante do Santíssimo, o gosto por Deus, né? Então, se a senhora está falando que é uma mulher de oração, eu acredito que isso já seja um fruto do Espírito. Mas também existem pessoas que rezam por tradição, por terem essa inclinação para as coisas religiosas, por serem educadas assim, mas que ainda não receberam a efusão do Espírito Santo. No batismo, sacramento, todos nós recebemos o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo é aquilo que acontecia, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro impunha as mãos sobre os pagãos, os novos cristãos, e pedia sobre eles o Espírito Santo. Eles ficavam cheios do Espírito Santo, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, que é também chamado na tradição bíblica de o Evangelho do Espírito Santo. Os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e elas ficavam cheias do Espírito Santo. Começavam a rezar em línguas, né, diz o texto, a proclamar curas, a exercer os dons do Espírito Santo. Geralmente, ordinariamente, o batismo no Espírito Santo acontece assim. Nos grupos de oração, por exemplo, na renovação carismática, se unem ali os servos, como os apóstolos faziam no início da igreja, impõem as mãos e pedem a efusão, o batismo, a força do Espírito Santo, que já está em nós pelo batismo, o sacramento do batismo, mas que é reavivada, reinflamada, que vem com força dentro de nós. Esse fogo, sabe, que os apóstolos receberam em Pentecostes, né? Então, eu não sei assim se a senhora já viveu essa experiência. Quando a senhora tiver a oportunidade, não sei se tem algum grupo de oração, agora é pandemia, né? Tá tudo um pouco relativamente fechado, né? Mas se a senhora tiver oportunidade, talvez ir a um grupo, pedir para rezarem pela senhora ou participar de um seminário de vida no Espírito, que é um movimento que acontece muito nos grupos de oração, né? Que é a antiga chamada experiência de oração também. Ali, pedagogicamente, os pregadores vão conduzindo, falando de cada um dos pontos do querigma, sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre a salvação em Jesus, até chegar no dia do batismo no Espírito Santo e rezar pelas pessoas que ali estão participando. Tá certo, querida? Olha só, a Aline Lemes mandou uma mensagem aqui para nós. Olha, mais uma vez eu quero dizer, se ela não pediu para que seja, né, uma mensagem confidencial, mas se você não quiser que eu fale o teu nome, você escreve aqui no Instagram, confidencial.
Fui casada durante 7 anos, tenho exatamente 2 anos e meio que estou separada. Isso me deixou com um buraco enorme em meu coração, padre. Casei direitinho na igreja católica na qual fui batizada, crismada. Todos da minha família são católicos. Mas vivi um casamento muito atribulado, o qual teve muitas traições por parte do meu esposo. Sofri e ainda depois desses 2 anos e meio separada, sofro como se ainda estivesse casada. Ele hoje se encontra com uma das muitas mulheres pela qual eu fui traída, mas ele até hoje fala para mim que não está com ela, porque é mentiroso, né? Que gosta de mim, pelo amor de Deus, gosta de mim, ele já veio e vem muito atrás de mim, chora, pede para voltar, sempre se ajoelhar no chão, chorando, fala que vai mudar, e essas coisas me deixam muito abalado e sofro muito. Meu coração sangra por dentro, pois ainda estamos casados no papel, na qual já pedi muitas vezes o divórcio, ele fala que nunca vai me dar, fala que sou a mulher da vida dele, que tem muita força de vontade de mudar, ser um esposo fiel, por isso não abre mão da separação. É um homem muito bom, tal, ok. Fico sabendo das coisas dele com outras mulheres, leva uma porrada, caio no choro. Olha, filha, é claro, se você casou, ele é o teu marido, de praxe, que um padre deve falar, né, para toda e qualquer mulher, ou homem que viveu essa separação, é que ele é teu esposo, você vai rezar por ele, lutar pelo teu casamento, crer, mas também, pelo amor de Deus, se ele está saindo com 15 mulheres por mês, você não é obrigada a voltar a habitar com ele, né? A voltar a habitar com ele. Se ele quer voltar, é duro que o seu marido, me perdoe, ele é um mentiroso, né? Tudo que ele fala para você até hoje é mentira, você tem visto. Me perdoe a sinceridade, você está perguntando, eu procuro ser bem sensato aqui, viu, gente? E não é desrespeitando ninguém. Mas ele está mentindo para você, ele não está dando prova de ser crível o que ele está te prometendo, ser factível, né? Então você diga para ele, olha, eu sou tua esposa, eu e você assumimos um compromisso diante de Deus, eu estou aqui, pelo que você me disse, você não está com ninguém nesse tempo todo, né? E bonito da sua parte, você está se guardando, eu estou aqui, eu sou sua esposa. Só que se você não mudar, de verdade, não der provas factíveis da mudança, eu não vou voltar com você. Porque você vai voltar para quê? Para ser mais uma vez traída, para ele sair com 15 mulheres por mês, e daqui a uns dias você é contaminado com doença sexualmente transmissível porque está dormindo com seu marido, né? Se você já tomou essa decisão, se isso já aconteceu, eu não sei se é o caso de você voltar a essa situação, né? Você tem que lutar pelo seu casamento, sim, acreditar no sacramento do matrimônio, rezar muito por ele, pela libertação dele. Mas se ele escolheu sair, se há 2 anos e meio ele está com um monte de mulher diferente e está querendo ficar com você também, para quê? Né? É você que vai escolher, não sou eu. Eu estou te fazendo pensar em perspectivas aqui, né? O sacramento sempre em primeiro lugar, mas será que ele tem a concepção do sacramento que você tem? Será que ele está vivendo o sacramento como você vive? Será que ele entendeu? Ele está cego, está na mentira, está no pecado. Então, a você, no meu ponto de vista, cabe interceder por ele com força, jejuar, orar, para que Deus o liberte e o faça enxergar a burrada que ele está fazendo com a vida dele. Não é? Que ele está jogando o casamento dele no lixo, que ele está jogando o sacramento que ele fez, sumiu diante de Deus no lixo, que tudo isso vai ser imputado para ele um dia, né? Mas a escolha é sua. Mas você mesmo disse, né? Que não está vendo nenhuma mudança nele. Então você vai dar murro em ponta de faca de novo? Continua se guardando, continua firme e fiel, sabe? Não entra num outro relacionamento. Se eu posso te dar esse conselho e se você quer seguir, o padre te dá, né? Mas desse jeito não dá, né, filha? Desse jeito não dá. Ele não mudou nada, né? Então, mais mensagens aqui. Há uma pessoa dizendo, a Zara Raíssa, lá de Rondônia, dizendo, padre, perdi o meu pai há 8 meses, ando sofrendo muita ansiedade, pensamentos muito ruins, negativos. Reze por mim, padre. Preciso muito. Claro, filha. O padre vai rezar por você, sim. Eu não sei qual é o nível de proximidade, de intensidade do seu relacionamento com seu pai, né? Mas tem filhos que são mais ligados ao pai, tem filhos que são mais ligados à mãe, né? Pelo jeito você era bem ligada com seu pai. E é natural a gente sofrer isso, né? Eu acho que é duro quando um pai perde um filho, né? Uma mãe perde um filho. Uma dor inigualável. Mas também para nós, filhos, perder um pai ou uma mãe é muito difícil, né? Porque você perde o seu alicerce, né? Você perde a sua origem. Você perde o seu chão, porque você veio daquela árvore ali, né? Vou usar a metáfora, que é o seu pai ou a sua mãe. Então é uma sensação de orfandade, né? Ainda mais num contexto como esse.
E você tem que investigar o teu coração também, Zara. Zara, né? O seu nome, se eu não me engano. Zara Raíssa. Se não ficou no seu coração, filha, sentimentos confusos, tais como a culpa, você se culpa por alguma coisa, né? O que não ajuda, porque depois que a pessoa morre, parece que a gente canoniza a pessoa era santa, não tinha defeito, nós erramos, nós fizemos tudo errado. Nem sempre é assim, né? Então você precisa, filha, investigar o teu coração e ver o que está dentro dele. Será que de fato é factível o que você está sentindo? Sentir a dor da perda é natural, você tem o direito de sofrer esse luto. Mas não colecione outros sentimentos, outras emoções machucadas, tais como a culpa, tais como a revolta excessiva. É um mistério, né? A gente não tem o controle da vida, como eu dizia antes, né? Como a gente acha, às vezes, na sociedade ocidental, que a gente tem que, com 5 passos, a gente resolve tudo. 5 passos para ficar rico, 5 passos para ser feliz, 5 passos para curar. Não é assim. A vida não é assim. A nós cabe, filha, humildade, né? Cabe essa humildade diante de Deus. Dizer, Senhor, eu não entendo. Eu não entendo, mas se era a hora de colher o meu pai, eu aceito. Eu dói o meu coração, mas eu te entrego, Senhor. Porque o teu pai, antes de ser teu pai, é de Deus, né? É filho de Deus. E o teu filho, tua filha, você mãe, pai que perdeu um filho, uma filha, antes dele ser teu, ele é de Deus, né? Então todos nós viemos de Deus, um dia a gente vai voltar para Deus. É duro, mas é preciso, diante dessas coisas, 2 remédios, 2 passos essenciais. O primeiro é humildade e o segundo é aceitação. E como eu disse, sentir tristeza é normal, ansiedade, mas não pare nela, vá reagindo. Talvez, Zara, seja a hora de você colocar mais oração na tua vida, tirar mais tempo para estar com Deus, ouvir palestras. Olha, a Canção Nova, por exemplo, tem um arsenal de evangelização. Você acessa aquele youtube.com/Canção Nova Play. Tem homilias de missas, tem programas aqui do Para Ser Feliz. As homilias, todos os programas Para Ser Feliz estão lá no Canção Nova Play. As pregações, sabe? Músicas, orações. No loja.cançãonova.com tem CDs de oração, pregação, tudo. Talvez é hora de... No meu canal no YouTube também, quero aproveitar para indicar. Hoje nós, evangelizadores, precisamos estar no YouTube, precisamos estar na internet, né? youtube.com/Padre Adriano Zandonato. Está lá também, tem pregações, homilias, conteúdos exclusivos, homilia de cada dia, né? Pregação sobre o Evangelho diário. Enfim, é hora de você se abastecer mais, filha de Deus. De você repensar mais a vida. Às vezes a gente vive, sabe, gente, uma vida tão irresponsável, uma vida tão de qualquer jeito, sem pensar, é só festa, é só bagunça, é só vaidade, é só para mostrar e aparecer para os outros. Mas quando vem uma pancada como uma perda, parece que a gente para pensar, né? Parece que a gente começa a colocar as coisas em ordem dentro da gente, que a gente estabelece uma nova escala de valores, priorizando outras coisas, não só o ter, o parecer, o festejar, mas o ser. A gente vê que o amor é uma urgência, a gente vê que a vida é passageira, que a vida não é nossa, ela é um dom e que vai embora a qualquer hora e a gente precisa viver bem, a gente precisa amar, a gente precisa perdoar, nós precisamos obedecer a Deus, ser próximos, amigos de Deus. Então é hora de repensar a vida, filha, e recomeçar com humildade, com aceitação, buscando ajuda se for o caso, mas coloca mais oração na tua vida, o estudo bíblico ajuda muito, conhecer a palavra de Deus, os exercícios físicos ajudam muito também, boas amizades, né, boas partilhas, nem que seja pela internet, nesse tempo de pandemia, pelo telefone, tá certo? Olha só, uma pessoa lá do Paraná, Bruna Elisa Gaedique, lá do Paraná, dizendo, Padre, sou do Paraná, minha conterrânea, Deus abençoe. O Francisco que está trabalhando aqui hoje conosco também é do Paraná, né, que é nosso missionário, a gente chama de Chicó aqui na Canção Nova. Como ajudar pessoas que têm tendências a serem desanimadas e inseguras diante da vida? Como ajudar essas pessoas que têm a tendência a ser desanimada e insegura? Em primeiro lugar, gente, é respeitar, né, a pessoa. A gente tem que respeitar. Tem pessoas que, às vezes, têm tendência a ser desanimada, insegura mesmo. E tem pessoas que é temperamento, né? Aquele temperamento que para morrer assim, de repente, demora 2 semanas. Né? É uma lentidão na alma. Tem gente que é assim por temperamento, né? Sabe? A iniciativa da pessoa, assim, a lesma está 3 quilômetros na frente, né? Com todo respeito, mas com muita sinceridade, né? Se a carapuça servir, né, Ju? Mas para dizer que tem o jeito, a gente tem que respeitar o jeito de cada um, mas eu acho que tem jeito, sim, maneiras respeitosas da gente estimular as pessoas para o bem, né? Brincando um pouco, mas falando sério também.
Tem maneiras respeitosas de estimular as pessoas para o bem. Eu tenho uma amiga, de infância inclusive, que é bem assim para dentro, que demora para reagir. Então, por conhecê-la há muito tempo, eu fui aprendendo, né, hoje casada, já em outro contexto de vida, mas eu fui aprendendo a estimulá-la, né? Olha, ela também é religiosa, graças a Deus. Vai ter um encontro em tal lugar, lá na nossa região. Ah, é? Vai. Ela só fala isso, vai. Eu falei, e você vai, filha? Ah, posso ir, né? Que dia que é mesmo? Tal dia, né? Aí vou lembrando, vou motivando. Aí também a hora que ela pega no tranco, pegou. Aí vai com tudo, né? Tem pessoas que têm a tendência, sabe, gente, a serem mais lentas, e tem pessoas que têm a tendência também a serem mais melancólicas no sentido negativo do termo, né? A cultivarem uma melancolia. Às vezes isso é de família também. Tem fatores genéticos, hoje a ciência comprova, que causam predisposição à depressão, à melancolia negativa, né? Existem também a maneira como a pessoa foi criada, geralmente pessoas muito machucadas pela vida, né? Que sofreram abusos, ou que não se sentiram amadas pelo pai, pela mãe, ou que sofreram muito, apanharam muito, muito bullying, ou que não são reconciliadas com a própria história, não aceitam a si mesmas, a aparência, o cabelo, o sobrenome, a vida, a origem, né? Tudo isso causa também essa tristeza de base. Então, primeiro ponto, respeite essa pessoa. Segundo, reze por essa pessoa, peça a Deus sabedoria para ajudá-la. E terceiro, não desista dessa pessoa. À medida que ela for dando abertura, vai estimulando para o bem. E quarto, o que de melhor você pode fazer essa pessoa, por essa pessoa, melhor dizendo, conduza essa pessoa a Jesus. Porque Jesus é o Senhor, é aquele que quebra todas as cadeias, todas as correntes, todas as prisões. Talvez você não saiba porque ela é triste, você não sabe como ajudá-la, mas se você conduz essa pessoa a Cristo, à oração, ao encontro pessoal com Cristo, ao batismo no Espírito Santo, a receber a imposição das mãos e o batismo no Espírito Santo, você já fez tudo por essa pessoa. Porque você não sabe como ajudar. Você não sabe a raiz da dor, mas Cristo sabe. Então conduza a Jesus. Olha, mais mensagens chegando aqui pelo meu Instagram, muitas, vão ser 5 programas, tá, gente? Então vocês podem mandar mensagem também outros dias, né? Eu vou responder depois dessas mensagens aqui pelo Instagram. Deixa antes eu ver uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, que a Rosinalva preparou com muito carinho. Boa noite, padre. Não quero ser identificada. Faço tratamento para transtorno de ansiedade já faz muitos anos e não estou vendo resultado. Tenho muita fé em Deus, sou devota de Nossa Senhora Aparecida, rezo muito e vou com frequência às missas. Não sei qual a providência de Deus na minha vida, só sei que desistir jamais. Me dê uma palavra de ajuda, por favor. Filha, olha, é muito comum, é uma mulher, pelo que eu percebi, identificada, né? É muito comum pessoas que fazem tratamento contra depressão e ansiedade, muito. Os terapeutas, com certeza, vão assinar embaixo o que eu estou falando, os psiquiatras. Chegar no momento do tratamento e sentir que não está indo para frente nem para trás e desanimar. O desânimo é sempre uma tentação. No processo de superar a tristeza, o desânimo é sempre uma tentação. No processo de superar a depressão, o desânimo é sempre uma tentação. No processo de superar a ansiedade, o desânimo, a não perseverança, a inconstância é sempre uma tentação. No processo de superar as próprias fraquezas e pecados, o desânimo é sempre uma tentação. Mas olha, você está no caminho certo se você está tentando. Quem caminha já vai chegar, mais hora ou menos hora. Não importa se você dá 3 passos por dia, ou 5, ou 10. Caminhe. E também, vou exemplificar isso. Às vezes, gente, eu já falei isso aqui, mas eu retomo. Demora anos para a gente entrar no processo da ansiedade. Demora anos para a gente entrar no processo da depressão. E a gente quer sair depois de 6 meses. Não é assim. Tem que ter humildade para entender que é um processo. E tem que ter aceitação. Aceitação da sua condição atual. Se hoje é isso que você consegue fazer, continue fazendo. Mas não existe cura, libertação da ansiedade, da tristeza, sem, em primeiro lugar, autoconhecimento. Eu te faço uma pergunta honesta. Você entendeu já o seu próprio temperamento? Como você processa a vida, reage diante da vida, processa o que a vida te traz e o jeito que você leva de volta isso para a vida? Você já entendeu o seu temperamento?
Você já entendeu as tendências psicológicas que você tem, a maneira como você reage, o que te faz feliz, o que te faz triste? Você tem que se conhecer. Tem muita gente, por exemplo, que tem transtorno do pensamento acelerado, que de fato, no fundo, é uma manifestação do transtorno de ansiedade generalizada, da TAG, né? Existem muitas elucubrações, mas de maneira geral ainda é isso que a ciência apresenta, né? Mas esse pensamento acelerado, que a pessoa vai deitar e não consegue dormir, sonha com um monte de coisa, parece que está acordada e acorda com fome, e acorda cansada, porque gastou mais energia dormindo do que acordada quase. Porque o pensamento, não para, sabe? Isso é um comportamento que foi alimentado por anos, gente. A pessoa que não se permitia parar, a pessoa que encheu a cabeça de informação, a pessoa que tem já uma tendência natural, por cultura, por genética, por temperamento, a ansiedade, quer fazer tudo ao mesmo tempo, que não tem paciência, que está sempre pensando e fazendo muita coisa ao mesmo tempo. O cérebro não foi projetado para ser multitasking, para fazer muita tarefa ao mesmo tempo, né? Isso vai danificar o cérebro. Vai danificar o cérebro. Então foram anos assim. Foram anos nesse ciclo. Então está na hora de mudar. Olha, eu tenho incorporado algumas práticas que têm me ajudado tanto. Eu posso falar do que eu estou vivendo, né? Fui fazer um retiro há pouco tempo num mosteiro que tem aqui, perto da Canção Nova, relativamente perto, né? Falei para a Juliana, né? Fiquei vários dias em silêncio mesmo. Não levei celular. Melhor, levei, mas não liguei. Lá não funciona também, graças a Deus, né? E fiquei, claro, eu sou padre, a minha vida pede isso. Eu vou completar 10 anos de padre daqui a pouco tempo, então... poucos dias, um mês e pouco, né? Então eu sentia que eu precisava disso. Estou num tempo da vida diferente. Mas, gente, como me fez bem esses dias em silêncio lá. Sem celular, em oração, bastante diante do Santíssimo Sacramento. Ali eu pude perceber quanta coisa na minha mente já está acelerada, já estava acelerada. Às vezes eu sentia assim, Juliana, olha só a metáfora. Você já andou de bicicleta, com certeza, com esse tamanho dessas pernas aí, igual a minha. Juliana, quanto você tem de altura, Ju? 1,82. 1,82. Eu tenho 1,94, 1,95. Depende do dia, né? Tem dia que você mede uma a mais, uma a menos. Você afere uma a mais, uma a menos. Enfim, às vezes, quando eu estava andando de bicicleta, na época, eu era gurizão lá no Paraná, tinha uma bicicleta mais velha que tinha lá em casa, que às vezes escapava a corrente, sabe? Hoje os mais jovens nem vão entender muito, a criançada, né? Mas escapava a corrente e eu ficava pedalando, rodando ali, pedalando, mas não saía do lugar, né? Sim. Porque a corrente estava fora, então não tinha tração, não tinha torque para movimentar o pneu, né? E a pessoa que está nesse transtorno de ansiedade, de pensamento acelerado, ela está que nem a pessoa que está pedalando e escapou a corrente ali, né? Da coroa da bicicleta. Pedala, correndo, mas não está fazendo nada, não está agindo, não está libertando-se, não está produzindo, está só nessa elucubração mental. Mas é um padrão que a mente internalizou. É um vício, é uma adrenalina, a pessoa precisa sempre de adrenalina. Às vezes ela fica no WhatsApp porque ela quer adrenalina. E você sabia que eu vi uma pesquisa há pouco tempo, eu falei do jejum de dopamina no Sorrindo para a Vida uns meses atrás, que existe uma pesquisa de um psiquiatra californiano que fala sobre o jejum de dopamina, que ele mostrou que essa atitude de você atualizar o feed, por exemplo, né? Quando você passa o dedo assim no celular para atualizar o Facebook, para atualizar o Instagram, para atualizar qualquer aplicativo, isso gera uma descarga de adrenalina, de dopamina, melhor dizendo, no nosso sistema de recompensa do cérebro, que é uma descarga rápida, que gera um prazer momentâneo ali, que é o mesmo ciclo da cocaína. E é tão viciante quanto a droga, provou esse psiquiatra americano, falando do jejum de dopamina. Então, às vezes, o seu cérebro se viciou naquela adrenalina, se viciou naquele clique, se viciou na ver a mensagem, ver o que falaram de você, o que comentaram na sua foto, você nem percebeu, mas sua cabeça está correndo, você está pedalando com a corrente fora da coroa ali da bicicleta, né? Para quem é mais antigo sabe o que eu estou falando, né? E lá nesse retiro de 5 dias parado, em silêncio, sei que nem todo mundo pode, né? Mas eu sou padre, pude, rege aqui a minha vida como sacerdote, ter esses momentos de oração, né? E todo sacerdote deveria ter, mas não só sacerdote, também você que pode, 2 dias que seja, um que seja. Faça o jejum de dopamina, sem celular, sem série, reze mais. Você vai ver quanta coisa você vai descobrir de você. Foi, gente, um novo nascimento para mim esse retiro. Um novo nascimento. Sabe por quê? Porque eu percebi o quanto a minha mente já estava acelerada. E olha que eu não tenho transtorno, estou falando das atividades do dia a dia, né?
Pelo menos diagnosticado não, né, Ju? Brincando aqui. Não, brincadeira, não tenho mesmo. Mas para dizer que o dia a dia, tanta exigência, tanta tarefa, mas a gente precisa fazer essa higiene mental, essa higiene. Esses aplicativos que roubam tanto da vida da gente, né? Eu tomei uma atitude, a Juliana sabe, tá até difícil dela falar comigo quando eu tenho que passar as músicas aqui pro programa, mas eu tomei a decisão, por exemplo, de sair do aplicativo do WhatsApp. Eu tomei a decisão. Falei, se for uma coisa de trabalho, vai me encontrar por e-mail, se for uma coisa muito importante, vai me ligar. Eu tomei essa decisão, tomei a liberdade de tomar essa decisão, porque eu percebi que esse aplicativo estava me... Estou falando mal do aplicativo não, tá? Estou falando do impacto na minha vida, que é muito funcional para muita coisa. E também nem estou falando bem, né? Estou falando de mim, dando um conselho para você que trouxe essa realidade. Estava tirando tempo da minha oração pessoal, estava tirando tempo de eu ler a palavra de Deus. Eu sou padre, eu não posso dar para as pessoas eu mesmo, eu tenho que dar ao Deus que eu experimento. O Padre Jonas nos ensina na Canção Nova, um Deus vivo e vivido. Então estava roubando o meu tempo de oração, meu tempo de estudo. Eu preciso estudar a palavra, eu preciso estudar isso aqui que eu estou te falando. Antes de eu falar aqui, tem estudo, sabe? Tem um estudo, tem uma preparação. Então, filha, você tem que perceber o que startou essa ansiedade no seu cérebro. Você tem que conhecer você mesma. Você tem que se conhecer, perceber como a sua cabeça já está funcionando, que você não percebe, e você tem que atacar os reais problemas, as causas da ansiedade. O remédio ajuda, o tratamento ajuda, mas olha, tem a meditação, tem a oração silenciosa diante do Santíssimo, tem o mindfulness, que ajuda muita gente, que é um tipo de meditação do estar presente, né? Que é uma meditação com base hoje científica. Tem uma pesquisa de Harvard nos Estados Unidos, uma das melhores universidades do mundo, que mostra a eficácia científica do mindfulness contra a depressão e a ansiedade. Você pode pesquisar mais. Não é religioso, não tem nenhuma ideologia por trás, é uma meditação do estar presente no momento. É muito importante, tem comprovação científica. Mas também você precisa rezar muito e pedir a Deus que te mostre. Por isso que a oração é importante. Por isso que a palavra de hoje, bíblica, começava dizendo, estais sempre contente e orai sem cessar. Porque para estar sempre contente, nós temos que orar sem cessar. Porque é quando você está diante de Deus em oração, diante do Santíssimo, ou pedindo o Espírito Santo, ou com a palavra, que Deus vai revelar para você quais são as raízes dos seus problemas, da sua ansiedade, da sua tristeza, para então você começar a trabalhá-las. Mas é preciso ter humildade, gente. Olha, eu fiquei lá todos esses dias e ainda tem coisas que eu percebi, mas não é porque eu percebi, eu já mudei, não, tá? Deus me deu ali, mostrou o caminho para eu começar a trabalhar, né? Comigo mesmo, com a minha mente, reeducar a minha mente. Eu estou introduzindo de manhã, eu sei que isso é difícil, momentos de silêncio, eu já não acordo falando, eu fico primeiros tempos ali em silêncio, sabe? Em oração. São novos hábitos para ter novos frutos lá na frente. Mas é preciso ter paciência, perseverança e, sobretudo, muita oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, sobre vossas famílias e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Olha, você que está acompanhando na terça-noite, nós teremos ainda meia hora de adoração diante do Santíssimo, um momento forte de oração. Continue aí, você na reprise. Eu me despeço por aqui. Ele é meu guarda. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estamos agora diante daquele filho, filha, que pode te libertar da tristeza. Olha, como eu disse, existem libertações da ansiedade, da tristeza, que não são mágicas. Deus vai te mostrar o que está acontecendo com você primeiro. E aí você, percebendo o que está acontecendo com você,
você vai ter condições de ajudar o Senhor a te ajudar. Ajuda-te para que Deus te ajude. Mas até para ajudar a gente mesmo, a gente precisa receber de Deus a estratégia e pedir que Ele nos mostre o que está acontecendo, né? Ele é o nosso Deus, nós o adoramos. Seja no silêncio ou numa canção de amor, o que eu mais quero neste momento é elevar a Ti meu louvor. Após a comunhão eu sei que Tu estás dentro de mim, e ao meu redor eu posso sentir anjos a Te adorar. Então o que fazer se não me unir aos anjos em adoração, para render a Ti, Senhor, toda a minha gratidão? Recebe adoração, recebe adoração, Senhor. Mistério de amor de um Deus que se fez pão para nos alimentar. Recebe adoração, recebe adoração, Senhor. Tabernáculo agora eu sou, pois recebi em comunhão o corpo e sangue do meu Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Recebe a adoração, recebe a adoração, recebe a adoração, Senhor. Mistério de amor de um Deus que se fez pão para nos alimentar. Recebe adoração, recebe adoração, Senhor. Tabernáculo agora eu sou, pois recebi em comunhão o corpo e sangue do meu Senhor. Adoramos o Teu nome, Jesus. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Jesus. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro da nossa adoração. Tu és o centro, Jesus, da nossa tristeza. Não é a tristeza que manda em nós. Não é a tristeza Nossa Senhora. Tu és o nosso Senhor. Tu és o centro, Senhor, na nossa ansiedade, inquietação, angústia. Tu és o centro. Nós escolhemos olhar para o Senhor. Nós escolhemos transformar a angústia, a tristeza, os pensamentos negativos, a ansiedade em oração, em conversa contigo, em diálogo contigo, Senhor. Nós escolhemos colocar-te no centro. Nós escolhemos fazer-te Senhor, porque Tu és de fato. Tu és o Senhor da nossa vida em meio à tristeza. Tu és o Senhor da nossa vida mesmo em meio à depressão. Você pode dizer, filho, filha, você pode ir dizendo, no teu contexto, você com depressão, você ansiosa, você triste, você que não consegue dormir, você que perdeu alguém, está revoltado, revoltada, você desempregado, você traído, traída, você que não consegue vencer esse pecado, diga agora, Jesus é o meu Senhor, não a minha situação. Diga agora, Jesus é o meu Senhor, não a minha ansiedade. Diga agora, Jesus é o meu Senhor, não a minha tristeza.
Diga agora: Jesus é o meu Senhor, não as minhas circunstâncias. Diga agora: Jesus é o meu Senhor, não as minhas perdas. Jesus é o meu Senhor, não a minha enfermidade. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor da tua casa. Diga isso agora, filho, filha. Jesus é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor da minha mente. Jesus é o Senhor da minha mente. Dos meus pensamentos. Dos meus pensamentos. Dos meus sentimentos. Dos meus sentimentos. Jesus é o Senhor da minha vontade. Jesus é o Senhor da minha vontade. Das minhas lembranças. Das minhas lembranças. Das minhas memórias. Das minhas memórias. De cada etapa da minha história. De cada etapa da minha história. Jesus é o único Senhor. Jesus é o único Senhor. E repita depois de mim agora com muita convicção e autoridade: por isso eu renuncio. Por isso eu renuncio. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A toda tristeza. A toda tristeza. A todo desespero. A todo desespero. Angústia. Angústia. Falta de fé. Falta de fé. Eu renuncio ao desânimo. Eu renuncio ao desânimo. A falta de coragem. A falta de coragem. Eu renuncio à ansiedade. Eu renuncio à ansiedade. Eu renuncio à falta de humildade. Eu renuncio à falta de humildade. Que não me deixa aceitar minha realidade. Que não me deixa aceitar a minha realidade. Eu renuncio. Eu renuncio a todo pensamento psicótico. A todo pensamento psicótico. De autodestruição. De autodestruição. De suicídio. De suicídio. De derrota. De derrota. De inferioridade. De inferioridade. Eu quebro agora em nome de Jesus. Eu quebro agora em nome de Jesus. As fortalezas do mal na minha mente. As fortalezas do mal em minha mente. Eu destruo agora em nome de Jesus. Eu destruo agora em nome de Jesus. As fortalezas do negativo. As fortalezas do negativo. Do inimigo. Do inimigo. Na minha mente. Na minha mente. Nos meus pensamentos. Nos meus pensamentos. Eu renuncio agora. Eu renuncio agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A toda compulsão. A toda compulsão. Na comida. Na comida. Na bebida. Na bebida. Na sexualidade. Na sexualidade. A tudo que me leva à impureza. A tudo que me leva à impureza. À depravação. A depravação. A infidelidade. A infidelidade. Eu renuncio. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A todo vício. A todo vício. Das drogas. Das drogas. Do jogo. Do jogo. Da promiscuidade. Da promiscuidade. Na alimentação errada. Na alimentação errada. Na bebida. Na bebida. Nas mentiras. Nas mentiras. Na reclamação. Na reclamação. Eu renuncio a todos esses vícios. Eu renuncio a todos esses vícios. Eu renuncio a todo pecado. Eu renuncio a todo pecado. A todo padrão viciante. A todo padrão viciante. E pecaminoso. E pecaminoso. Que eu internalizei. Que eu internalizei. Eu renuncio em nome de Eu Jesus. renuncio em nome de Jesus. Todas as maldições. Todas as maldições. Julgos hereditários. Julgos hereditários. Que recaíram sobre mim. Que recaíram sobre mim. Eu quebro no nome de Jesus. Eu quebro no nome de Jesus. As fortalezas do mal. As fortalezas do mal. Na minha mente. Na minha mente. Na minha memória. Na minha memória. Na minha amígdala. Na minha amígdala. Eu quebro agora em nome de Jesus. Eu quebro agora em nome de Jesus. A todo mal. A todo E eu renuncio. E eu renuncio. A todo mal de qualquer nome. A todo mal de qualquer nome. Espécie ou poder. Espécie ou poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renuncio ao espírito de tristeza. Renuncio ao espírito de tristeza. De melancolia. De melancolia. De suicídio e depressão. De suicídio e depressão. E eu ordeno agora no nome de Jesus. Eu ordeno agora no nome de Jesus. Mas fale com autoridade, tomando posse dessa autoridade espiritual. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Que todo esse mal. Que todo esse mal deixe agora a mim e aos meus. Deixe agora a mim e aos meus. E que vá agora aos pés da cruz. E que vá agora aos pés da cruz. Para que Jesus o encaminhe. Para que Jesus o encaminhe. E eu proíbo de voltar. E eu proíbo de voltar. Em nome de Jesus. Em
nome de Jesus. Jesus é o Senhor da minha mente, Jesus é o Senhor da minha mente. dos meus pensamentos e Dos lembranças, meus pensamentos e lembranças. do meu cérebro. Do meu cérebro. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. é o Senhor da minha família, É o Senhor da minha família. do meu temperamento, Do meu temperamento. do meu estado de ânimo. Do meu estado de ânimo. Eu te imploro, Jesus, Eu te imploro, Jesus. lava agora com teu sangue, Lava agora com teu sangue. cubra agora com teu sangue, Cubra agora com teu sangue. a mim, A mim. aos meus, Aos meus. os nossos Os bens, nossos bens. todas as áreas do nosso ser. Todas as áreas do nosso ser. Põe, Jesus, Põe, Jesus. comigo e com os meus, Comigo e com os meus. São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo. a Virgem Maria, A Virgem Maria. os teus santos e anjos, Teus santos e anjos. para nos defenderem no combate Para nos defenderem no combate. contra o mal. Contra o mal. Porque eu sei, Senhor, Porque eu sei, Senhor. que eu estou num combate diário, Eu estou num combate diário. que o mal quer roubar minha alegria, Que o mal quer roubar a minha alegria. que o pecado e os vícios Que o pecado e os vícios querem roubar minha alegria, querem roubar a minha alegria. mas ninguém vai roubar minha alegria, Mas ninguém vai roubar a minha alegria. porque a minha alegria é o Senhor Jesus. Porque a minha alegria é o Senhor Jesus. O meu guarda é o Senhor, O meu guarda é o Senhor. o meu socorro é o Senhor, O meu socorro é o Senhor. a minha fortaleza é o Senhor, A minha fortaleza é o Senhor. a minha torre forte é o Senhor, A minha torre forte é o Senhor. a minha esperança é o Senhor, A minha esperança é o Senhor. o meu ânimo é o Senhor, O meu ânimo é o Senhor. a minha vitória é o Senhor, A minha vitória é o Senhor. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, Eu te peço, Senhor. eu te imploro, Senhor, Eu te imploro, Senhor. derrama sobre mim agora, Derrama sobre mim agora. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. derrama sobre mim agora Derrama sobre mim agora. o teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Me Santo. batiza, Me batiza. encha-me agora. Encha-me agora. Vem, Espírito de Deus, Vem, Espírito de Deus. preencha os espaços vazios Preencha os espaços vazios. em mim, Em mim. na minha mente, Na minha mente. na minha história. Na minha história. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito vem Santo. como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Batiza-me agora, Batiza-me agora. infunda em mim os teus dons. Infunda em mim os teus dons. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito liberta-me Santo. da escravidão da Liberta-me tristeza, da escravidão da tristeza. da melancolia. Da melancolia. Age na minha mente, Espírito Santo, Age na minha mente, Espírito Santo. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. mudando os padrões de pensamento, Mudando os padrões de pensamento. destruindo as fortalezas do mal. Destruindo as fortalezas do mal. Age na minha mente, Espírito Santo, Age na minha mente, Espírito Santo. libertando-me dos pensamentos negativos. Libertando-me dos pensamentos negativos. Vem, Espírito de Deus, Vem, Espírito de Deus. dai-me a tua efusão, Dai-me a tua efusão. batiza-me agora, Batiza-me agora. infunda em mim os teus dons, Infunde em mim os teus a dons. tua alegria, Espírito A Santo, tua alegria, Espírito a tua Santo. esperança, A tua esperança. a tua paz. A tua paz. Vem, Espírito de Deus, Vem, Espírito de Deus. vem curar minhas emoções, Vem curar as minhas emoções. feridas, Feridas. machucadas. Machucadas. Dai-me humildade, Espírito Santo. Dá-me humildade, Espírito Santo. Dai-me aceitação da realidade, Dá-me aceitação da realidade. porque eu não posso controlar tudo, Porque eu não posso controlar tudo. porque eu não vou entender tudo, Porque eu não vou entender tudo. porque as pessoas, Porque as pessoas, as as circunstâncias circunstâncias, não vão se dobrar diante do meu querer, não vão se dobrar diante do meu querer. mas mesmo assim eu sou livre Mas mesmo assim eu sou livre para escolher te seguir, para escolher te seguir, para escolher acreditar em ti, para escolher acreditar em ti, para escolher colocar o Senhor no centro da minha vida, para escolher colocar o Senhor no centro da minha porque vida. tudo está nas tuas mãos. Porque tudo está nas tuas E mãos. quando saiu do meu controle, E quando saiu do meu controle, não saiu do teu, Jesus. não saiu do teu, Jesus. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Quando nós rezávamos, a imagem que me vinha era de muitas pessoas que estavam com um capacete resistente de ferro na cabeça, sabe? É como que o Senhor impusesse a mão sobre a cabeça da pessoa para derramar a bênção, o Espírito Santo, a libertação na mente, mas esse capacete, escudo assim, em forma de capacete de ferro, não deixava a graça entrar.
Mas à medida que nós fomos fazendo a oração de renúncia, a imagem era desse capacete de ferro se quebrando, se rachando, e a própria mão de Jesus indo e tocando a cabeça dessa pessoa. O Senhor libertou a mente de muitas pessoas agora da opressão mental, da opressão do mal mesmo nos pensamentos. Tinha uma opressão do mal nos seus pensamentos. Algo mesmo, me perdoe o termo, diabólico mesmo. O Senhor libertou a tua mente. Pessoas profundamente tristes foram libertadas e levantadas por Jesus. Até se você está deitada na cama agora, no sofá, na cadeira, deitado, eu peço, ou sentado, eu peço essa atitude de você. Se levante. Se levante. É você mesmo. Se levante. Se você estiver ajoelhado, continue ajoelhado. Mas se você está deitado ou sentado, se levante. Porque o Senhor está levantando agora muitas pessoas que estavam prostradas pela tristeza. O Senhor está libertando agora pessoas que estavam profundamente decepcionadas. Essa é a palavra. Você se decepcionou. E você estacionou nessa decepção. Sua vida não andou, mas está na hora de levantar, filha. Filho, já deu. Para com isso e levanta. É hora de recomeçar. É uma ordem de Deus, Ele vai te ajudar. Para de ficar chorando a pessoa que não te quis. Deus te quer do jeito que você é. E se você ficar olhando para a porta que se fechou, Ele não vai abrir portas novas na sua vida lá na frente. Para de ficar chorando pela oportunidade de emprego que foi. Claro, se você perdeu alguém, é normal sentir saudade, mas não fique estacionado nessa tristeza. Vá para frente. O Senhor te dá essa ordem. Levanta-te. Eu abrirei novas portas. Caminha. Eu tenho novas coisas para você. A tua história ainda não acabou. O meu melhor na tua vida está por vir, diz o Senhor. Pessoas libertas do desânimo. O Senhor está tocando também uma pessoa. Você sofreu um acidente quando você estava andando de cavalo. Um acidente muito sério. Deixou você inválido. Deixou você com uma necessidade. Você ficou limitado nos seus movimentos. Depois desse acidente de cavalo, você perdeu os movimentos do seu corpo, em boas partes. E você estava muito triste, amargo, revoltado com isso. Hoje o Senhor está libertando o seu coração. Você não imaginava que aquela queda de cavalo ia gerar tanta coisa ruim na sua vida. Mas até do que é ruim, Deus pode tirar algo bom. E se você estiver com Deus, ainda que o seu corpo esteja parado nessa cama, boa parte dele, você pode voar pela fé. Porque o Espírito Santo te dá asas. O Senhor está libertando você. E durante todo esse momento de oração, de libertação, de renúncia, que o Padre foi conduzindo pela graça de Deus a cada um de nós, o Senhor ia trazendo ao meu coração a palavra que está em João 4, a narrativa do encontro da samaritana com Jesus. Jesus que sabia que aquela samaritana iria ao poço de Jacó, e ele vai ali e espera por aquela mulher. Você já conhece essa passagem, ou se você não conhece, eu convido você a ler, a meditar. Mas eu queria trazer, Padre, esse versículo 14, que pulsava muito forte em meu coração, essa fala de Jesus. Mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Muitas pessoas sedentas de vida, muitas pessoas sedentas de Deus. Mas é interessante que Jesus primeiro leva essa mulher a uma revisão de vida. Ele não dá água de imediato. Mas aquilo que o Padre foi falando ao longo do programa, de você olhar para você, de você se reconhecer, de você se perceber, de você se apropriar da sua própria vida. E na presença de Jesus, você ter essa postura de recomeçar. Para você receber desta água da vida, você tem que ter a coragem de romper com aquilo que é velho na sua vida. E assim, de fato, você experimentará desta água viva que o próprio Jesus quer te dar.
É esse batismo que está acontecendo na nossa vida, na vida de muitos de nós essa noite, desta água viva que sacia a nossa sede de alma. Ele é o teu guarda, acredite. Ele é o teu guarda. Você não está só, filho, filha. Ele cuida de você, Ele é o teu socorro. Mas levante-se, faça a sua parte, com paciência, humildade, aceitação. O que foi, foi. O que errou, errou. Recomeça. Deus tem coisas novas. Se errou, se caiu, se não deu certo, amanhã a misericórdia dele agora já se renova sobre você. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança, me levanta em minhas quedas. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Do céu lhe destes o pão, que contém todo sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Saiba que com essa bênção o Senhor sela sobre você, tua mente, teu coração, tudo que Ele fez nessa noite. Mas não adianta só essa bênção. Amanhã se decida a orar mais, a estar na presença de Deus. Se possível, a visitar o Santíssimo e também a ficar 20 minutos no mínimo em adoração diante do Senhor. Se possível, todos os dias. É uma terapia profunda, de 20 minutos a meia hora. Receba essa bênção com o Santíssimo. Graças e louvores sejam dadas a todo momento, 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 dadas a todo momento.